Esse livro, ele divide as crianças em 5 temperamentos. E é isso que eu queria te falar. Aliás, ele tem várias coisas muito interessantes, tá? Tem gente, ele é um livro polêmico, tem quem adora, tem quem odeia, né? Geralmente, o que é curioso, os montessorianos não gostam, e eu sou uma montessoriana que gosto. E a minha teoria é que quem não gosta, quem critica, é porque o filho dormia. Aí é fácil criticar, entendeu? O seu filho deita e dorme, você não acorda a cada hora. Eu uma vez anotei também quantas vezes eu tinha acordado por noite, igual o pauzinho assim de presidiário, né? Contando os dias. Foram 9, essa vez que eu anotei. 9 vezes numa noite. Ou seja, eu não dormi. Não é que eu acordei 9 vezes, eu levantei 9 vezes, porque dormi, né? Então, assim, quem o menino dorme pode criticar, né? Qualquer coisa. Porque tá tranquilo para isso. Então, assim, primeira coisa, o que acontece nesse processo quando a gente tá com uma criança que não dorme há 1 ano? A gente começa a tentar de tudo. E aí, um risco que a gente corre é a gente não ser consistente. Então, às vezes, o menino talvez fosse se adaptar àquela rotina, àquela nova técnica, àquela nova tentativa, mas a gente tentou 4 noites e falou assim, não deu. Não adiantou nada. Não funcionou. Então esse é um primeiro ponto. E o que essa autora traz, a encantadora, né, que é a Tracy Hogg, ela diz que a gente precisa ser pais PC, ela adora siglas, que somos pais pacientes e conscientes. Então, paciência e consciência para conseguir ser persistente. No sentido de paciente, de conseguir persistir, permanecer naquilo ali. E consciente para observar se a gente está chegando no resultado que a gente almeja. Né? De alguma maneira, se a gente não tá consciente de quando é que chega, estudar, saber mais para conseguir ter certeza. E ela fala dos 5 temperamentos dos bebês, que é o que eu acho que pode ser interessante para você. Para mim foi muito esclarecedor, muito, quando eu consegui identificar o meu filho. Ela fala do bebê anjo, que não é o nosso. Talvez seja o nosso de dia, né? No seu caso, no meu não era nem de dia. O bebê anjo é aquele bebê tranquilo, que quando tá bem, quando não tá bem, aí que ele dá uma choradinha, ele resmunga quando tá com fome, mas é um bebê que acorda, brinca sozinho no berço, um tempão, você nem sabia que ele tinha acordado, né? Ah, aquele bebê tranquilão, que se tá num ambiente agitado e tá com sono, dorme. Ai, que maravilha, né? Não conheço esse bebê, nunca vi. Nunca vi, porque assim como você, não tive experiência prévia antes de ser mãe. Então, o meu filho foi a minha primeira experiência com bebê, né? Depois tem o bebê livro-texto, que é parecido com o anjo, e além de ser tranquilão, ele segue exatamente o que os livros dizem. Então, assim, os bebês sentam-se aos 5 meses, ele faz isso. O bebê engatinha com 7 meses, ele faz isso. O bebê anda com 1 ano, ele faz isso. Sabe assim, tudo que tiver no livro, ele segue rigorosamente. Então, ele é o livro-texto. Depois disso, eu tenho o bebê sensível. O bebê sensível é aquele que se incomoda com qualquer luz que esteja acesa, com um barulho de uma moto que passa lá fora, de um cachorro que late ou de uma porta que bate, ele se assusta muito. Todos podem se assustar, mas o sensível às vezes demora para conseguir voltar ao seu estado mais tranquilo depois de um susto ou de uma situação que tirou ele dali. Tem ainda o enérgico e o irritável. O enérgico é geralmente conhecido como o mais agitado. Ela fala que assim, antes do nascimento de dois irmãos gêmeos, um sonograma mostrou o irmão na posição mais inferior, mas esse cara que é o enérgico, que chama Emanuel no exemplo dela, conseguiu passar por cima do menino e nascer primeiro. Então ele é pra frente, sabe?
Ele realmente, ele tem feito isso desde então. É agressivo e muito vocal. Grita, não fala ainda, mas grita, deixa claro o que quer, o que gosta, o que não gosta. Né? Quando o bebê no início da infância, os gritos altos sempre informavam aos pais: eu preciso de você, já! Agora! Em situações sociais, como reuniões familiares, grupos de brincadeiras, ele fica bem no meio da bagunça. Ele gosta do estímulo, ele gosta do agito, ele gosta de ter outras pessoas, né? E se ele tiver que dormir nessas situações, ele não vai de jeito nenhum, porque ele tem a sensação que está perdendo alguma coisa. Ele não quer desligar. Sempre quer o brinquedo da outra criança, adora a estimulação e é atraído por qualquer coisa que faça barulho, estale, brilhe. Ele se interessa. E aí vem a frase que não quer nos deixar. Nunca dormiu bem. Ele come bem, é um menino robusto, mas não consegue ficar sentado à mesa por muito tempo. Ele sobe em tudo, incansável. Não é surpresa que ele frequentemente se coloque em situações perigosas. Ele é aventureiro. Às vezes morde ou empurra outras crianças, faz escândalo quando os pais não lhe dão o que quer ou não fazem com rapidez. Ele gosta de ser atendido rápido. Estima-se que 15% das crianças são assim. Os pesquisadores já as chamam de agressivas ou desinibidas, ou ainda altamente ativas ou com reações exageradas. As crianças enérgicas parecem difíceis, e de fato são. Porém, quando adequadamente orientadas, tornam-se líderes. Podem se tornar capitães do time da faculdade, exploradores, empreendedores que não temem aventuras. E a parte mais difícil é conseguir canalizar essa maravilhosa energia. Faz algum sentido com o que você tem aí? Era o que eu imaginava. E assim, não é o único, tá? Tem o irritável também, tem o sensível, que a gente pode ler todos eles para saber. O meu, por exemplo, era uma mistura do enérgico, muito combinado, com o sensível. Então dava uma misturinha bem... Até hoje ainda é, tá? Mas já muito mais tranquilo. E assim, aqui ela dá uma desesperada. Até 4 anos o menino ainda não dorme bem, né? Então não se desespere tanto assim. O meu tem 7 e desde os 2 anos de vida que a gente tá muito melhor, tá? Muito melhor. Assim, ainda porque eu não tive esse momento que você tá tendo. Eu não tive alguém para recorrer com alguma experiência parecida e que, né? Eu fui no samba mesmo, como diz, né? Então, a gente tem aqui algumas coisas específicas sobre os 5 tipos. Enérgico, ele fala um pouquinho sobre alimentação, atividades, sono, humor e como frequentemente são descritos. A rotina é super importante, né? E aí a gente precisa meio que ser, de alguma maneira até rigorosa, para a gente poder ter a consistência que a gente precisa com algumas crianças. Tem crianças que não são tão assim, que mesmo fora da rotina conseguem ficar bem, mas os nossos, né, precisam um pouco mais disso. Tem mais uma coisa que eu quero mostrar aqui para vocês sobre o bebê enérgico. Ela conta mais um caso. Embora os bebês enérgicos gostem de ficar aconchegados quando são menores, sentem-se restringidos pelo aconchego assim que conseguem se locomover sozinho. A mãe precisa aceitar que o filho dela não fica contente em permanecer sentadinho observando as coisas do colo da mamãe como os bebês das amigas fazem. Sabe? E quer sair do colo, explorar, pegar, mexer, fazer acontecer. Às vezes ele foge do chamego, ele não quer ficar, né? Quando ele quer, mas quando ele não quer também, tá nem aí de dispensar a gente. Nesse meio tempo, ela precisa reconhecer as capacidades do filho, sobretudo quando está ativamente
interessado em explorar o mundo. Ele é um bebê muito, uma criança muito para fora, quer saber, quer conhecer, quer ver, quer. Então tudo estimula, ele quer descobrir o mundo inteiro, eu repito todo, ó. Então, dormir é perder tempo. Eu já tive uma situação do meu filho falar com todas as letras. Eu queria passar o dia no Brasil e a noite no Japão, porque daí eu não ia precisar dormir nunca. Então, eles têm essa sensação. Agora, entra na rotina, tá? Então, o meu hoje já não me dá mais trabalho para dormir, tá? É tranquilo, vai, a gente passa disso.